Senhor, queridos, muito bom dia. Entrando no ar na Rádio Cultura de Canguçu, programa Deus Me Ama, programa da Igreja do Mover Canguçu. Deus abençoe o teu dia, a tua manhã. Graças a Deus, hoje já começamos a ver o sol de novo, né? Então, como é bom quando a gente passa vários dias sem ver o sol, como é bom o sol, né? E com grande alegria, queridos, que nós viemos a essa emissora novamente para apresentar esse programa. Em nome de Jesus, programa de evangelismo da Igreja do Mover. Para nós darmos início, eu queria te deixar um versículo que vai ser muito importante para a palavra toda que nós vamos trazer a seguir depois, para a palavra principal. Esse versículo está lá em Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou em outras versões, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de ti. É profundo esse versículo, querido. Embora ele seja um versículo curto, ele é bastante profundo, porque as pessoas precisam ter proximidade com Deus. Nós precisamos ter proximidade com Deus. Mais do que acreditar, nós precisamos ser próximos. Acreditar não é o suficiente. Nós precisamos estar próximos de Deus. De cada 10 pessoas que você fale durante um dia, talvez 8 digam, se você perguntar, você acredita em Deus? Talvez 8 de 10 digam, eu acredito. Mas só acreditar não traz sobre nós as bênçãos dele, não traz sobre nós a proteção dele. Só dizer que eu acredito não é o suficiente. Eu preciso estar próximo. E a palavra diz em Tiago 4:8, aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Nós precisamos estar próximos, mais do que acreditar. Amém, queridos? Com grande alegria que eu venho de novo a essa rádio, a essa emissora, apresentar esse programa que tem como objetivo levar a palavra de Deus às pessoas. Então, muito bom dia para você que está se preparando para fazer o almoço, muito bom dia para aqueles que estão trabalhando, às vezes, no galpão, lá fora, e ouvindo a emissora. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por aqueles que nos assistem também pela live do Facebook, né? É um prazer. Toda quinta-feira que a gente vem aqui apresentar esse programa, é com grande prazer que a gente vem. Primeiro, porque a gente vem falar de algo importantíssimo, que é a palavra de Deus, né? E isso é o que traz mais alegria da gente estar aqui nesse tempo. E de saber que tem centenas de pessoas nos ouvindo do outro lado. Como a gente fala, né? A gente não tem noção do alcance que tem as ondas da emissora, a quantidade de pessoas que ouvem esses programas, né? A gente consegue ver pela live do Facebook a quantidade de visualizações. E são muitas e muitas e muitas visualizações, são centenas de visualizações, passam de 1000 visualizações às vezes. Então, muito obrigado a você que assiste, muito obrigado a você que ouve esse programa. As pessoas podem dizer, mas é só mais um programa de rádio, é só mais um programa de igreja de tantos que existem. Sim, mas é uma oportunidade de você ouvir da palavra de Deus, é uma oportunidade de você aprender sobre a palavra de Deus, né? Então, é muito importante, e a gente é com grande alegria que apresenta esse programa para todos vocês que nos assistem e nos ouvem, né? Então, nós vamos aos avisos da semana, da igreja, né? E para depois nós entrarmos com o principal, que é a palavra de Deus, né? Então, queridos, sempre lembrando aqueles que nos ouvem, nos assistem, que as atividades da igreja começam às terças-feiras, no culto das 14 horas. Quarta-feira tem os grupos, né? Jovens, casais, homens, mulheres. Ontem tinha grupo de casais e com todo aquele frio, com toda aquela chuva, tinham, olha, muitos casais lá na igreja. Estava, como sempre, fantástico, né? Uma oportunidade da gente ouvir a palavra de Deus, o Ministério de Casais com a liderança do Tiago e da Mara, né? Sempre trazendo uma palavra para nos enriquecer. Depois ainda compartilhamos de um sopão que fizeram lá. Olha, eu achei que tinha sido a Seni Klug que fez, mas ela mesma me disse que foi a Mara que fez. Que sopão fantástico estava. Uma maravilha. Um tempo de você compartilhar, né, de você estar em comunhão com os irmãos ali. Então, é muito bom, queridos, muito bom mesmo. Você é convidado. Mas eu nunca frequentei a igreja. Bom, veja o dia que vai ter grupo de casais. Você não precisa ter frequentado a igreja nenhuma vez. Basta que você vá no grupo de casais. Você é convidado da mesma forma, né? Já avisando que na próxima quarta-feira é o grupo de homens, né?
na responsabilidade aí, na liderança do Maico, nosso irmão Maico, né? O Maico Ávila. Então, avisando que na próxima quarta-feira tem o grupo de homens. Você também é homem. Talvez você já tenha até sido convidado por alguém. Participe. É um tempo que a gente leva um chimarrão, compartilha a palavra de Deus, toma um chimarrão, fala das coisas do dia a dia, né? Como é que eu vou dizer assim, se fortalece como cristão, se fortalece como pai de família, ouvindo uma palavra voltada propriamente para os homens, né? E o homem tem que sim que tomar sua posição como cristão, né? O homem como líder da casa, ou pelo menos deveria ser, né? Não para ser o mandão da casa, não para ser o bonzão da casa, não, mas para ser o líder, para ser o cabeça, para ser aquele que dá a direção, né? Que protege a esposa, que protege a família, que tem uma palavra de consolo, que tem uma palavra de direção para a família, né? Então, próxima quarta-feira, grupo de homens na Igreja do Mover. Às quintas-feiras, culto de cura e libertação. Portanto, hoje você é nosso convidado. Hoje, a partir das 19h30, culto de cura e libertação. Sextas-feiras, toda sexta-feira, às 22 horas, a igreja está reunida em oração, a partir das 22 horas, das 10 às 11 da noite, né? A gente está unido em oração lá, sob a direção da tia Isa, né? A líder do grupo de intercessão. A tia Isa, que apresenta o programa geralmente aqui, é a nossa líder de intercessão, né? E, com certeza, hoje sou eu que estou apresentando, mas o convite, com certeza, que é dela também, né? Para que todos aqueles que queiram estejam presentes lá, orando pelos seus propósitos, né? Toda sexta-feira, às 10 da noite, você é convidado. Sábado, culto da família, né? Leve a sua família, 19h30 também. Tem aula para as crianças. Ah, mas eu não vou no culto porque o meu filho é pequeno e eu tenho que segurar ele no colo, eu não vou conseguir prestar atenção na palavra. Não, queridos. Lá você tem culto para crianças a partir de 2 anos, para pré-adolescentes de 8 a 13 anos, para jovens. Então, você vai levar seu filho, você vai entregar o seu filho nas mãos de pessoas que vão estar lá para cuidar do teu filho. E, para além de cuidar, levar a palavra de Deus para o teu filho ainda, né? Então, se você, às vezes, diz, eu tinha vontade de ir, mas eu não vou porque eu tenho filhos pequenos e eu não vou conseguir prestar atenção, seu filho vai ser muito bem cuidado enquanto você ouve a palavra de Deus, né? O Ministério Infantil, que faz os cultos infantis, a cargo da irmã Seni também, né? Seu filho vai estar muito bem cuidado, com certeza. E domingo, o grupo de jovens, né? O horário tradicional é 18, 18h30. Mas, às vezes, como a gente tem o grupo de WhatsApp ali, a gente se avisa e se reúne, né? Às vezes a gente faz um almoço, às vezes a gente vai para o ginásio jogar um vôlei, jogar um futebol, fazer um evangelismo. Então, os jovens já sabem, os jovens da igreja, né? E você, pai, que quer encaminhar teu filho para que ele ande nos caminhos do Senhor também, avisa ele que na Igreja do Mover tem grupo de jovens todos os domingos, às 18h30, né? Com certeza, ele também precisa andar nos caminhos do Senhor, né? Os nossos filhos precisam andar nos caminhos do Senhor. Então, queridos, e não esquecendo também dos aniversariantes, né, da semana, que estiveram fazendo aniversário dia 10 de setembro, a Claudinha Santos, a Jerusa Sampaio, a Sabrina Silva. Todos eles estiveram fazendo aniversário agora nessa semana que passou, né? Então, um grande abraço a todos eles, a Jerusa, a Claudinha, a Sabrina do Géder, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe rica e poderosamente a família de vocês e que vocês continuem firmes nas mãos do Senhor. Queridos, de avisos, era isso. Nós queremos ouvir um louvor para quando nós retornarmos, nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Amém? Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor.
presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és
Tudo que tenho e sou é tudo teu. Palavras de vida eterna só tu tens para mim. Glória a Deus. Se você que não é ainda um seguidor de Cristo, querido, se esse louvor tocou teu coração, você não sabe o que está perdendo. Ter uma vida próxima de Cristo. Você não sabe o que está perdendo. Nessa manhã, você pode convidar Ele para entrar na tua vida. No final do programa, a gente vai orar, a gente vai fazer o apelo, e você pode convidar Jesus para entrar na tua vida. Você não sabe o que está perdendo em ter uma vida com Cristo. Tudo que pode mudar na tua vida. Amém, queridos? Com grande alegria também, a gente queria mandar um grande abraço para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, e alguns deles aqui, ó, a Adriane de Lima, a Adriane do Rodrigo, a Vânia Rocha, Dona Vilma Strider, Dona Neila Xavier, a Claudinha Santos, o Douglas Valente, meu colega de trabalho, o Anderson Peter, o Maico Ávila, a Dona Cleia Blas, a Tia Maria Helena Lima, a Tânia Enharte, minha sogra, tantos outros aqui, a Jerusa na escuta, a Betânia Enharte, né? Gerente aqui da rádio, a Adriane de Lima, como eu falei, o Ariel Silva Silveira, o Ariel da Tia Ilza, esposo dela, né? O Paulo Nunes, a Dona Aida Kurtz, o Alceu de Souza Lopes, Dona Elzira Tutenhagen, o Jonathan Hanson, a Jamila da Silva Santana, Dona Vera Repkran. Em nome de Jesus, muito obrigado, queridos, pela audiência, por vocês estarem ligados no programa da Rádio Cultura, nesse espaço que é da Igreja do Mover. E a palavra que eu trago para a gente, queridos, é uma palavra de alerta nessa manhã, né? É uma palavra de alerta e é um apelo que eu quero fazer a vocês, né? A palavra que eu trago encontra-se em Tiago 4:7, que é anterior àquele versículo que nós lemos, né? O versículo que nós iniciamos esse programa diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? E o versículo 7 de Tiago 4 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só tem uma maneira de nós conseguirmos resistir ao diabo. E as ciladas, e os enganos, e as mentiras, e os pecados, e tudo de podre e ruim que ele tenta fazer na nossa vida e na humanidade. A única maneira de nós resistirmos a ele é nos sujeitando a Deus. Se nós não estivermos sujeitos a Deus, a gente não resiste ao que o diabo quer fazer na nossa vida. E aí você para pensar assim. Hoje em dia, cada vez mais quando a gente conversa com as pessoas, a gente diz assim, parece que quanto mais passa o tempo, as pessoas estão mais sem respeito, não se respeitam mais, os casamentos não duram mais, ninguém quer saber de mais de compromisso, ninguém quer saber de respeito, os jovens estão aí cada vez mais degradados, os casamentos acabando, parece que o mundo está em revolução, e realmente ele está em revolução. E é interessante que diz assim, mas antigamente não era assim. Antigamente as pessoas respeitavam o casamento, antigamente os jovens respeitavam, muito se fala, pediam bênção para o pai, para a mãe, para os avós, né? Por que será que quanto mais passa o tempo, a coisa parece que fica pior? E ela fica pior. Porque quanto mais próximo está a volta de Cristo, mais furioso Satanás está. E mais ele precisa agir com pressa, porque ele sabe que o tempo está curto. Então, Cristo está às portas de voltar, está muito próximo de voltar. Satanás sabe que ele tem um tempo curto para agir, então ele vai agir com cada vez mais força, com cada vez mais velocidade, com cada vez mais violência. Então, as pessoas têm certas teorias que dizem assim, não, mas a humanidade está crescendo, a humanidade está melhorando, as pessoas são mais compreensivas, a tecnologia avançou. Se você analisar o ser humano, ele não está avançando, a tecnologia está, mas o ser humano está dando para trás. Cada vez mais. Ano a ano o ser humano dá para trás. Ano a ano o respeito é menor, ano a ano a responsabilidade é menor, ano a ano aumenta a drogadição, ano a ano aumentam as separações dos casamentos. Então, por que aumenta? Porque Satanás está agindo mais, age com maior velocidade. E eu sei que o programa é para falar da igreja, mas não tem como nós falarmos de Deus sem nós colocarmos bem claramente a existência de Satanás também. Tão certo como existe Deus, existe Satanás. Né? E, além de tudo,
a palavra, tem gente que diz, né, até o pastor brinca às vezes no culto, que ele diz assim, a igreja que eu frequentei grande parte da minha vida, quando falavam em diabo ou Satanás, as pessoas chegavam a se esconder atrás da cadeira, né, atrás do banco da igreja. E pelo contrário, a palavra diz, né, em Marcos diz que o Senhor nos deu poder, e Lucas diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, né? Para resistir ao diabo. Deus deu poder e autoridade para a gente resistir. Ninguém precisa ter medo dele. Agora, não precisa ter medo estando próximo de Deus, porque ele tem feito estrago tremendo nas pessoas que não querem proximidade com Deus. Então, a única maneira, preste atenção nesse versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E o que ele faz? Aí ele foge. Mas se nós estivermos sujeitos a Deus, como é que a gente se sujeita a Deus? Respeitando a palavra de Deus. Hoje existe muita literatura, existem livros de várias religiões, de várias vertentes religiosas, cada um explica uma coisa, mas o que contém a palavra de Deus ainda continua sendo a boa e velha Bíblia, né? Existem muitas teorias, né, de seitas, de religiões, que foram escritas por um homem. Às vezes, quando alguém me questiona, né, questiona a minha fé, eu digo, mas por que tu acredita na Bíblia se ela foi escrita por homens? Né? Ora, toda religião, ela tem os seus livros religiosos, né, a sua regra de fé, e todas elas foram escritas por homens. Porém, a Bíblia foi escrita por 40 homens num espaço de tempo de 1.600 anos, 40 homens que não se conheciam, muitos deles viveram 1000 anos, um depois do outro, e eles falavam da mesma coisa. Como pode? Né? Como é que pode? Homens que não se conheciam, homens que não tinham conhecimento do que o outro tinha escrito, escrever justamente igual ou na mesma direção do que aquele tinha escrito. Eu digo, então eu prefiro acreditar neste livro que foi escrito por 40 homens do que escrever, às vezes, numa teoria que foi escrita por um homem ou 2 homens, né? Muitas vezes para massagear os nossos ouvidos. Então, a palavra de Deus é aquilo que nos faz nos sujeitar a Deus, e continua sendo e vai sempre ser. Quantos e quantos milhares de anos existe a Bíblia? E quantos ataques ela já sofreu? Na União Soviética era proibido ter Bíblia. Países proíbem de ter Bíblia, né? Ela é atacada. As pessoas cada vez mais... Agora, o ataque sutil que existe agora é reescrever a Bíblia, né? Para tirar aqueles versículos que são agressivos ao pecado. Não adianta tirar os versículos que são agressivos ao pecado. Quando eu leio eles, eu preciso mudar. Tem um ditado que diz, né? Antigamente as pessoas, quando ouviam falar sobre pecado na igreja, elas mudavam. Hoje, quando elas ouvem falar sobre pecado, elas mudam de igreja. Procuram alguma que não fale sobre pecado. Mas se não for pregado sobre pecado, a igreja estará fazendo um papel a Satanás e não a Deus. Porque o que nos faz mudar a direção é nos converter de pecados, é mudar a direção da vida. E como é que a gente consegue? Sujeito a Deus, próximo de Deus. E isso eu enxergo tanto na minha própria vida no passado. Quanta coisa aconteceu por não ser sujeito a Deus e por estar atrito às ciladas de Satanás. A gente diz assim, esse ditado que diz, mas eu também sou filho de Deus. Não, nós somos criatura de Deus até que nós se achegamos a Ele. Né? Até que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos considerados criaturas de Deus, criação somente. E para nós resistirmos ao diabo, nós precisamos estar próximos. Por que tanto casamento acaba? Por que tantos filhos estão nas drogas? Por que tanta mentira, tanta enganação? Ninguém mais cumpre contrato. Antigamente, outro ditado que se dizia, né? Que se respeitava casamento, que os pais respeitavam os filhos, e antigamente não precisava de papel para firmar um negócio. Os homens usavam bigode, bastava que se arrancasse um fio de bigode para dizer que o negócio estava tratado. Hoje se assina um contrato no cartório com 50 vias. Todos assinam aquele contrato e mesmo assim o contrato não é cumprido. Por que será que o homem se degradou tanto? Porque Satanás tem agido cada vez mais. Então é um apelo, gente. Nesse programa de hoje, mais do que apresentar um programa, mais do que falar das coisas do Senhor, eu te faço um apelo. Esteja próximo de Deus, sujeite-se a Deus, aceite Jesus como Senhor e Salvador e se aproxime dele. Porque você não tem noção do que Satanás pode fazer na tua vida
se você não estiver próximo de Deus. E a gente vê a quantidade de coisas que Ele tem feito na vida das pessoas. Então, a palavra é simples, mas ela é objetiva. Se você quer resistir às ciladas que Satanás tem, sujeite-se a Deus. Como é que eu me sujeito? Querendo as coisas de Deus, querendo a palavra de Deus, procurando uma igreja para me firmar com Deus, procurando pessoas que estejam próximas de Deus. Porque senão, querido, eu sou alvo fácil de tudo que Satanás quer. E a palavra de Deus nos diz em João 10:10 que ele só existe por 3 propósitos: matar, roubar e destruir. E é tudo isso que ele tem feito. E cada vez numa velocidade maior. Então, se você não quer ser vítima dessas 3 coisas que Satanás faz, aproxime-se de Deus. Procure uma igreja. Procure falar com Deus. Procure orar. Nós vamos orar para encerrar esse programa. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e esteja próximo de Deus. Porque Deus tem piedade da gente. Satanás, queridos, não tem nenhuma. Tudo que ele quer ver é morte, destruição e roubo. Então, você tem a oportunidade de estar livre dessas coisas. Agora, se seguir no curso da vida, que a gente segue longe de Deus, a gente é presa e presa fácil. Então, nesse momento, a gente quer orar para encerrar esse programa. Primeiro eu quero fazer uma oração bem curta para você que está ouvindo esse programa e que você quer entregar a tua vida a Cristo. Até hoje você esteve longe de Deus e não quis saber de Cristo. Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Só para aqueles que até hoje não quiseram saber de Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e nós vamos estar orando para que você aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Parece que não vai mudar nada através dessa oração. Espera o Senhor agir na tua vida e tu vai ver tudo que pode mudar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Querido e amado Deus, Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essas pessoas que estão nos seus lares agora, Pai, que estão com seu coração aberto, que estão curvadas diante da tua presença, Senhor. Repita comigo essas palavras na tua casa, você que quer entregar a tua vida a Cristo. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados e creio que tu ressuscitou dos mortos. Eu creio e entrego a minha vida nas tuas mãos. Para você que quer Jesus na tua vida, basta repetir essa oração, queridos. E nós estaremos orando para encerrar o programa. Pai, nós te agradecemos por mais esse espaço nessa rádio, Deus. Nós sabemos que, para muito além do horário que é pago nessa rádio, para muito além, Senhor, das possibilidades de fazer esse programa, ele só é possível pela tua ação, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tu toque os corações daqueles que ouviram nessa manhã e que eles venham a te receber e que eles venham estar próximos de ti, venham a se sujeitar a ti, para terem força, para terem poder e para terem autoridade, para resistir às ciladas do inimigo, Pai. Eu te agradeço, Deus, por ter uma igreja para congregar, te agradeço pela igreja do Mover em Canguçu, agradeço pelas igrejas que pregam e vivem a tua palavra, Senhor. Agradecemos por esse espaço para falar da tua presença, do teu poder. Pai, fala aos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Toca no coração daqueles que ouviram esse programa, Deus. Muito obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua mão de poder sobre as nossas vidas, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Esse programa volta ao ar na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã. Um grande abraço.